Tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Evangelho segundo São João, capítulo 16, do 1 ao 4. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Essas palavras do Senhor Jesus são uma profecia que o apóstolo São João escreveu e nos faz conhecer algo não muito agradável para aqueles que são de Deus. Jesus está dizendo para os seus discípulos que chegaria a hora que qualquer que matasse um deles cuidaria estar prestando um serviço a Deus. Nós temos visto na história do mundo, contada pelos inimigos de Deus e pelos amigos também, porque tem os historiadores que são amigos dos verdadeiros discípulos de Jesus e tem os historiadores que são inimigos. Então nós temos visto na história contada por ambos os lados que esta profecia tem se cumprido à risca. No decorrer dos séculos, essa profecia se cumpriu, está se cumprindo e irá se cumprir até Jesus voltar. Muitas pessoas que foram discípulas do Senhor Jesus no decorrer dos séculos, eles foram mortos. E o que é pior, por pessoas que cuidavam estar fazendo um serviço para Deus, matando alguém de Deus, pensando que estavam fazendo um serviço para Deus. E hoje nós vamos começar a falar a respeito de um desses, que nós cremos que foi um homem de Deus. O nome dele era Pedro de Bruys. Viveu na França, na Europa, no século XI, por volta do século XI. Existem muitas obras, muitos livros antigos que falam de Pedro de Bruys, que contam a história. Mas nós gostaríamos apenas de comentar um artigo escrito não pelos amigos de Pedro de Bruys, mas pelos, vamos dizer assim, inimigos de Pedro de Bruys. É uma acusação contra ele. E nós vamos começar hoje a ler essa acusação e comentar. Provavelmente este assunto não vai se encerrar num vídeo só. Mas eu queria que você atentasse para a conclusão desse assunto. O porquê trazer esse assunto para nós que realmente somos discípulos do Senhor Jesus. Antes de nós lermos o primeiro parágrafo do artigo, onde nós vamos ver a acusação dos inimigos de Pedro de Bruys a respeito do que ele ensinava. Antes de nós começarmos a ler o artigo, convém falar que este artigo, ele é encontrado, nós o encontramos em pelo menos 2 livros do século XIX. O primeiro livro, ele é um livro espanhol, é um livro que foi publicado lá em Barcelona em 1880, no século XIX, portanto. É um livro de Emílio Moreno Cevada. Quem foi Emílio Moreno Cevada? Ele foi um padre, ele foi um teólogo, um historiador católico, muito respeitado pela Igreja de Roma. E o livro chama Las Herejías, los Cismas e los Errores de todos los siglos, ou seja, História General de los Extravíos de la Razão Humana. Traduzindo, as heresias, os cismas, os erros de todos os séculos, ou seja, história geral de todos os extravios da razão humana
e termina aqui, com respeito ao cristianismo. Com respeito ao cristianismo. O tomo 2, são vários tomos desta obra, e no tomo 2 nós encontramos o artigo de Emílio Moreno Cebada a respeito de Pedro de Bruz. Esse artigo também ele é reproduzido no Dicionário de Ciências Eclesiásticas, escrito 9 anos depois, no tomo 8º, e esta obra foi escrita pelos senhores Niceto Alonso Perurro e Dr. Juan Pérez Angulo, lá em Valência. Foi publicado em Barcelona com a licença de la autoridade eclesiástica, ou seja, com a licença da autoridade eclesiástica. Então nós estamos falando aqui de 2 obras do romanismo, 2 obras da Igreja Romana. Então o que nós vamos ver aqui é uma acusação contra Pedro de Bruz. Então, dito isto, né, vale lembrar também que estes 3 aqui, tanto Cebada quanto Niceto Alonso Perurro e o Angulo, todos eles eram presbíteros da Igreja Romana. Todos eles eram teólogos, historiadores e escritores muito famosos lá na Espanha. Interessante que eles não tiveram uma vida longa. O Perurro, ele viveu 49 anos, o Angulo 55, e o Cebada não passou muito disso não. Eles não viveram muito, mas foram estudiosos que se dedicaram ao que eles criam, ou seja, ao romanismo. Pois bem, então nós vamos primeiramente ler o artigo. Vamos ler apenas o primeiro parágrafo, porque hoje nós vamos comentar apenas o primeiro parágrafo, que fala sobre o que Pedro de Bruz ensinava. Primeiro nós vamos ler da mesma maneira que está no livro, em espanhol. Depois nós vamos traduzir para você entender. Pedro de Bruz. Era Pedro de Bruz um simples leigo, que queria convertir-se em maestro de religião, e começou a dogmatizar. Ensinava, primeiro, que o bautismo não devia administrar-se aos niños, e que era inútil a todo el que não podia ser um ato de fé ao recebi-lo. Segundo, condenava o uso de las igrejas e de los altares e los hacía destruir. Terceiro, condenava o culto de las cruces e por conseguinte las hacía queimar. Quarto, creía inútil a missa e proibiu sua celebração. Quinto, ensinava que las limosnas e las orações eram inúteis a los muertos e proibia el cantar as alabanzas de Deus. Pedro de Bruz. Era Pedro de Bruz um simples leigo que queria converter-se em mestre da religião e começou a dogmatizar. Ensinava, primeiro, que o batismo não se devia administrar-se aos meninos e que era inútil a todo aquele que não podia fazer um ato de fé ao recebê-lo. Segundo, condenava o uso das igrejas e dos altares e os fazia destruir. Terceiro, condenava o culto das cruzes e, por conseguinte, as fazia queimar. Quarto, queria ser inútil a missa e proibiu sua celebração. Quinto, ensinava que as esmolas e as orações eram inúteis aos mortos e proibia o cantar os louvores de Deus. Pois bem, nós ouvimos a leitura em espanhol e depois a tradução.
E nós vemos que a acusação, primeiramente, chama Pedro de Bruz de um simples leigo, que queria converter-se em mestre da religião e começou a dogmatizar. Primeiramente, convém falar que o fato de Pedro de Bruz ser um simples leigo não o impedia de ser usado por Deus. Convém lembrar que os apóstolos, Pedro e João, eles eram homens que sabiam ler e escrever, porém não possuíam o ensino dos sacerdotes, dos escribas, dos homens inteligentes, estudados daquela época. Eles eram iletrados, eles sabiam ler e escrever, mas eles tinham uma experiência com Jesus. Eles tinham estado com Jesus durante 3 anos. Então, a experiência que eles tiveram com Cristo, conhecer as palavras do Senhor, fez com que eles se tornassem apóstolos usados por Deus. Então, o que eles querem dizer chamando Pedro de Bruz de um simples leigo? Ou seja, começa aqui já menosprezando, né? Porque provavelmente Pedro de Bruz não tinha um seminário, não tinha passado por um seminário, como o clero daquela época geralmente passava, né? Por vários anos de estudo no seminário. Então, chamam ele de simples leigo, ou seja, simples leigo, e que ele queria se converter em mestre da religião. E ele começou a dogmatizar e ensinar, né? Então, primeiramente, o fato de ser leigo não significa que a pessoa não seja usada por Deus. Tem muitos estudiosos aí, tem muitos que são doutores da lei, doutores em teologia, que não creem na Bíblia. É melhor alguém que não é doutor na lei, doutor em teologia, que não tem seminário, é muito melhor e que tem fé, que tem uma experiência com Jesus, do que alguém que é doutor em teologia e não crê em Jesus. Por exemplo, eu sou leigo, eu não sou estudado, eu sei ler e escrever, mas eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho experiência com o Senhor Jesus, e nesses meus 47 anos de vida, se eu quisesse entrar no seminário, eu não conseguiria. Não teria como eu entrar. Não tem seminário por perto. Não há condições financeiras para isso, porque para a pessoa entrar no seminário, ela tem que ter condição financeira, tem que ter uma igreja que patrocina ela. Então, eu vou simplesmente dizer, não vou pregar o evangelho, não vou trabalhar para Deus porque eu sou leigo? Não, eu vou buscar uma experiência com Deus, ouvir a voz de Deus e que o Espírito Santo me ensine o que precisa ensinar para que eu venha ensinar para os outros. Então o fato de Pedro de Bruz ser um simples leigo, essa acusação aqui não o desqualifica para ser o mestre da religião, para dogmatizar. Agora, a acusação vai colocar aqui o que ele ensinava. A primeira coisa que ele ensinava é que o batismo não devia se administrar aos meninos, às crianças, e que era inútil a todo o que não podia fazer um ato de fé recebê-lo. Cá para nós. Pedro de Bruz estava errado? Se ele pregava isso mesmo, eu creio que ele pregava. Ele pregava que o batismo tinha que ser para adultos? Não, nós pregamos isso. Nós pregamos o mesmo que Pedro de Bruz pregava. Que o batismo tem que ser administrado para adultos que têm condição, que podem fazer uma confissão de fé, um ato de fé ao receber. Agora nós vamos para a Bíblia, porque nós fundamentamos a nossa atitude, a nossa fé, na Bíblia que nós temos nas mãos. Em Marcos capítulo 16, está escrito o seguinte, vamos ler. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração,
por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, do 14 ao 16. Ou seja, o Senhor Jesus deixou claro que primeiro o evangelho tinha que ser pregado, as pessoas iriam ouvir o evangelho, e não se prega o evangelho para recém-nascido, porque o recém-nascido não vai entender, então é perda de tempo. Então a pessoa tem que entender as coisas, tem que ser adulta para ouvir o evangelho e entender. Então Jesus disse: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, mas entenda-se, criatura que se possa entender o evangelho e dar uma resposta, se crê ou não. Jesus disse que aqueles que crescem seriam batizados e seriam salvos, mas quem não cresce seria condenado. Agora eu pergunto, como que se vai pregar o evangelho para uma criança? A criança vai crer ou não crer? E se batizar a criança e ela ser salva? A criança já é salva. Jesus disse: dos tais é o reino dos céus, deixai vir a mim os pequeninos, dos tais é o reino dos céus. Não os estorveis. Então, veja que primeiro se ouve o evangelho, depois se crê, depois é batizado e depois é salvo. Depois é salvo. A salvação vem depois que a pessoa crê. E o batismo, ele é um sinal da fé. É um sinal que a pessoa creu. Então, a pessoa crê no evangelho, depois ela se batiza. Uma criança não tem condição de crer no evangelho. Então, Pedro de Bruz estava muito certo nisso aqui. E tanto Angulo, quanto Perurro, quanto Cebada, eles escrevem, reproduzem este artigo criticando, porque eles criam que deveriam se batizar crianças, assim como o romanismo e muitas igrejas protestantes creem que se deve batizar criança, mas nós cremos que não se deve batizar criança. Nesse ponto, estamos do lado de Pedro de Bruz. Agora, a segunda coisa que Pedro de Bruz ele ensinava, ele condenava o uso das igrejas e dos altares e os fazia destruir. Pois bem, aqui está uma questão, né? Por que Pedro de Bruz, que era um simples leigo, ele conseguia destruir igrejas e altares? O que poderia estar acontecendo? Isso aqui nos leva a pensar que o que acontecia, e quando nós acabarmos de ler o artigo de Cevada, nós vamos concluir isso, porque mais na frente ele vai dizer que as pessoas se convertiam, passavam a seguir o que Pedro de Bruz ensinava. Então o que pode ter acontecido? O que nós acreditamos que ia acontecer naquela época? Pedro de Bruz chegava numa cidade, pregava e toda a cidade se convertia. Quando aquela cidade se convertia do romanismo para a fé na palavra de Deus, então aquela igreja romana ficava vazia. Então não tinha mais razão de ser daquela igreja estar ali. Então eles derrubavam aquela igreja, derrubavam os altares, porque essa é a atitude que se espera quando uma comunidade toda se converte. Agora, veja, se Pedro de Bruz chegasse numa cidade e apenas umas 10 pessoas, ou metade da cidade se convertesse, a outra metade continuasse ali naquela igreja, com aqueles altares, então ele não poderia fazer nada. Ele só poderia destruir uma igreja, os altares, se o povo passasse para o lado dele, se o povo cresce no que ele estava ensinando. Então, provavelmente era isso que acontecia. E se era realmente isso que nós pensamos que acontecia, vale lembrar também que ele condenava o uso das igrejas e dos altares. Obviamente, condenava o uso das igrejas idólatras,
com imagens, os altares cheios de ídolos. Ele condenava isto, provavelmente. Então, se é da forma que pensamos, ele não está errado, porque nós vemos um vislumbre disso, da verdade de que tem que ser assim, no livro de Atos, capítulo 19, 17 em diante. Vamos ler e daqui a pouco voltamos. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montavam a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo do 17 até o 20. Ou seja, houve uma grande conversão lá em Éfeso. E interessante que parece que não foi toda a cidade que se converteu, mas aqueles que tinham objetos do tempo que seguiam artes mágicas, seus livros, coisas preciosas, eles queimaram aquilo ali. Eles queimaram tudo aquilo, fizeram uma queima daqueles objetos do passado, daqueles objetos consagrados ao mal, aqueles livros, tudo sobre o olhar de Paulo e a aprovação do apóstolo Paulo e a aprovação do Senhor Jesus também. Ora, o que se espera de alguém que se converte? Que ele pare de usar as coisas que usavam na época da sua idolatria e que ele desfaça daquilo. O que você faria no lugar de Pedro de Bruz? Se você chegasse numa cidade e todas as pessoas se convertessem e passassem para o seu lado, você iria deixar aquela igreja, aquele santuário idólatra de pé? Obviamente que não, né? Então é compreensível, essa acusação aqui é compreensível, nós entendermos que provavelmente ele realmente, se era o caso de destruir uma igreja, um altar, provavelmente é isso que poderia estar acontecendo. E é essa a conclusão que nós chegamos quando nós prosseguimos na leitura de todo o artigo. Em terceiro lugar, ele condenava o culto das cruzes e, por conseguinte, as queimava. Claro, se estavam cultuando as cruzes, o melhor é queimar as cruzes mesmo. Nós, na Igreja da Bendita Esperança, usamos uma cruz, é o nosso emblema, uma cruz escrita embaixo, Marcos 8,34, é a cruz do cristão. Às vezes, colocamos uma cruz de madeira também, vazia, obviamente. Mas o dia que nós notarmos que alguém está cultuando a cruz e adorando aquilo ali, eu vou queimar aquela cruz, mesmo estando dentro da Igreja da Bendita Esperança. Nós usamos como um sinal, como uma figura, mas o dia que haver culto à cruz, que alguém estiver cultuando a cruz dentro da Igreja da Bendita Esperança, a primeira coisa que vai vir na minha cabeça vai ser queimar aquela cruz. Então, eles estavam cultuando a cruz? Ora, tem que se cultuar a Deus, prestar culto a Deus. Prestar culto é adorar. Jesus disse que somente a Deus se pode adorar. E se o povo estava adorando a cruz, e nós sabemos que até hoje há pessoas que adoram a cruz e adoram um monte de objetos, não é verdade? E muito provavelmente naquela época deveria ser igualmente hoje, né? Onde muitas pessoas adoram as cruzes. Então, com certeza, ele não estava errado de queimar as cruzes. Não estava errado de ensinar contra o culto das cruzes.
Vamos ler aí Mateus capítulo 4, onde Jesus diz a respeito de se adorar somente a Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4, do versículo 8 ao 11. Pois bem, vamos para o quarto ponto, a quarta coisa que Pedro de Bruz ensinava, segundo a acusação dos seus inimigos. Ele cria ser inútil a missa e proibia sua celebração. Ora, o que é a missa para o romanismo? A missa é a repetição do sacrifício de Cristo. Então, ele estava errado? Ele tinha que proibir mesmo a missa. Mas ele ia proibir a missa o quê? Lá dentro de Roma? Obviamente que não. Nos lugares onde as pessoas se convertiam. Então não tinha mais por que fazer a missa. Não é verdade? Eu tenho até um livro aqui. Este livro, ele chama El Romanismo, Enemigo de la Santa Bíblia. E na capa está escrito aqui, obrita, escrita em inglês por El Reverendo Horne. E traduzida em espanhol por El Reverendo Huller. É uma obrinha, né? Vamos dizer assim, um livrinho do ano de 1840. Foi escrito bem antes aqui destes dois livros onde estamos comentando este artigo. E o reverendo Horne, ele escreve em espanhol. Eu vou ler só um trecho a respeito da missa e vou lendo e traduzindo. Escute aí, por gentileza. Assim disse el Espírito Santo, mas apesar de tudo, la Iglesia de Roma trata de repetir todos os dias, e en milhares de templos, en el mismo ponto de tempo, el sacrifício de Jesucristo, e ensina e manda ensinar que, em la missa, se oferece a Deus um sacrifício verdadeiro, próprio e propiciatório para os vivos e para os defuntos. E em outra parte, se alguno dijere que em la missa não se oferece a Deus um verdadeiro e próprio sacrifício, que ele oferece não é mais que dar-nos a Cristo para que lhe comamos, seja anátema. Pero esta ideia de sacrifício em la missa contradice a los pasajes de la Sagrada Escritura arriba citados e se opõe a todos os argumentos de los capítulos 7º, 8º e 9º de la Epístola a los Hebreus. Assim disse o Espírito Santo, mas apesar de tudo, a Igreja de Roma trata de repetir todos os dias, em milhares de templos e no mesmo ponto de tempo, o sacrifício de Jesus Cristo, e ensina e manda ensinar que na missa se oferece a Deus um sacrifício verdadeiro, próprio e propiciatório para os vivos e para os defuntos. Em outra parte, se alguém disser que na missa não se oferece a Deus um verdadeiro e próprio sacrifício, ou que o que se oferece não é mais do que dar-nos a Cristo para que lhe comamos, seja anátema. Mas esta ideia de sacrifício na missa contradiz as passagens da Sagrada Escritura acima citados e se opõe a todos os argumentos dos capítulos 7º, 8º e 9º da Epístola aos Hebreus. E ele cita aqui Gálatas 3:13, Hebreus 9, 11, 12, 1 João 1, 2, e por aí vai. Ele cita várias passagens aqui. O Horne, né, o reverendo Horne, e ele diz que isso aí contradiz as Escrituras, e é verdade. E nós até vamos ler aqui para mostrar que nós não devemos fazer uma missa, nós devemos fazer o nosso culto a Deus. E vamos ler aí em Hebreus 9, 24 e 28.
Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Carta do apóstolo São Paulo aos Hebreus, capítulo 9, do 24 ao 28. Pois bem, esse texto que nós lemos aí em Hebreus 9 também serve para mostrar que Pedro de Bruz estava certo de ensinar o quinto ponto aqui do artigo. Ensinava que las limosnas e las orações, ou seja, ensinava que as esmolas e orações eram inúteis aos mortos. Então o que nós lemos aí? Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então não adianta dar esmola, fazer orações para quem já morreu, não é verdade? E diz que ele proibia cantar las alabanzas de Deus, ou seja, proibia cantar os louvores de Deus. Obviamente existem muitas músicas que são cantadas aí, né? Que são chamadas de louvores a Deus, mas são verdadeiros louvores idólatras. Então, provavelmente era isso que ele proibia, é o que nós acreditamos. Por que nós acreditamos? Pelo decorrer do artigo. Hoje nós vamos parar por aqui, no próximo sábado nós voltaremos comentando isso aqui. Agora, o que eu queria dizer para você é que Pedro de Bruz, no final nós vamos ver que na acusação diz que ele foi queimado vivo lá em Languedoc, na França. Preso e queimado vivo. Nós vamos ver aqui. Por que ele pregava isso aqui? Se nós vivêssemos lá naquela época, também teríamos o mesmo destino. Porque nós cremos exatamente igual Pedro de Bruz. Nós não cremos igual o romanismo, igual muitas igrejas protestantes, que creem que se deve batizar criança. Não. Nós não cremos nisso. No final do artigo aqui, ele é chamado de anabatista. Anabatista. Você sabe que anabatista é um povo e protestante é outro povo. E os romanistas são outro povo. Existe diferença. Os protestantes não concordam com os anabatistas. Pois, se nós vivêssemos nessa época, também seríamos chamados de anabatista. E somos chamados hoje, porque assim como Perurro, Angulo, Cebada, do século XIX, estes grandes estudiosos, teólogos do romanismo, hoje em dia também existem muitos teólogos hoje, historiadores, escritores do romanismo, que continuam nos vendo da mesma forma como viam Pedro de Bruz, 1000 anos depois. Agora, nós continuaremos confessando a nossa fé na Santa Palavra de Deus. Nós temos a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Nós temos nas nossas mãos, de forma escrita. E nós cremos na Bíblia. Mas esse pessoal aqui, por mais estudado, intelectuais que são, Cebada, Angulo, Perurro, e todos os teólogos de hoje do romanismo não creem na Bíblia. Essa é a diferença. Se eles crescem, jamais ficariam contra Pedro de Bruz, que era um homem que cria na Bíblia. E pregava o que estava na Bíblia. E muitos se convertiam. Mas ele foi morto, preso e queimado, conforme o próprio artigo diz. E o próprio artigo diz quem é que foi que matou Pedro de Bruz. Nós vamos ver isso no próximo sábado. Vamos continuar falando sobre isso. E eu trouxe essa palavra, estou trazendo esta palavra, para você ver que o que Jesus disse foi certo.
viria a hora em que aqueles que vos matassem haveria de cuidar que estava fazendo serviço para Deus. Exatamente da maneira que Jesus disse. Vamos parar por aqui. Sábado que vem voltaremos, se Deus quiser. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.